todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Como nós já falamos, o último censo do IBGE, que foi realizado em 2022, apresenta esse número que à primeira vista parece animador. 83,6% da população brasileira se identifica como cristã. Que bênção! Entre católicos e evangélicos, esse é o número que nós temos de um censo muito recente. 2022 está aí, foi o último censo feito. Esse dado cria uma expectativa quase automática. Se somos tantos, deveríamos perceber isso como? Na forma como vivemos juntos, na forma que nós lidamos com o poder, com o dinheiro, com o próximo e com a verdade. Se o nome de Jesus é tão amplamente confessado, por que os valores do reino de Deus são tão ausentes na vida cotidiana? E esse contraste revela o que podemos estar vivendo mais uma cristandade cultural do que um discipulado genuíno, um cristianismo que ocupa o discurso, mas que na verdade não governa o coração. Isso pode estar acontecendo conosco. E essa distância entre aquilo que a gente confessa e a prática da nossa vida aparece de forma clara no dia a dia, na hora da rotina. Há um abismo entre o que se canta no domingo e o que se vive na segunda-feira. Então, entre a linguagem piedosa e as decisões reais, há uma grande diferença. E Jesus conhecia muito bem esse cenário. Ao concluir o Sermão do Monte, ele não fala com ingenuidade, ele fala com uma lucidez pastoral. Ele alerta que existem pessoas que falam corretamente, falam bonitinho a mensagem do crente, falam sobre Deus, usam os nomes corretos, fazem as obras certas aos olhos humanos, mas nunca tiveram a sua natureza transformada. Mas a fé verdadeira não é uma herança cultural e nem uma concordância intelectual. Ela é uma obra soberana da graça de Deus, que transforma o interior, o nosso interior. E inevitavelmente essa transformação produz frutos visíveis, porque onde a árvore foi mudada, o nosso fruto aparece. E é justamente nesse ponto que o texto de hoje nos confronta de uma forma direta e de uma forma desconfortável. Nós somos chamados a sair daqui com esse desconforto. Jesus desloca o nosso olhar da aparência religiosa para a evidência que é dada na nossa vida, no dia a dia. Ele não nos convida a avaliar os nossos dons, os nossos discursos, o nosso serviço religioso, mas Ele nos chama a avaliar os nossos frutos. O padrão do reino do Senhor Jesus é um padrão muito claro. A justiça que Jesus descreve não é algo superficial, não é algo comparativo, mas é uma justiça profunda e transformadora. Por isso, não basta fazer parte da multidão daqueles que se identificam como cristãos, se a nossa vida não revela uma submissão real à vontade do Pai. Só que o texto deixa claro que no dia do juízo, muitos vão se surpreender ao ouvir que nunca foram conhecidos por Cristo, apesar de suas obras impressionantes. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ouvir Jesus com temor e humildade, porque Ele não está falando com ateus, Ele está falando, mais uma vez, com religiosos.
Ele não está confrontando quem nunca entrou no reino. Ele está confrontando quem pensa que está no reino. E o alerta não é para gerar desespero em nós, mas é para gerar discernimento, é para gerar em nós uma convicção se de fato nós estamos ou não em Cristo. Cristo nos chama a abandonar a segurança falsa da religiosidade, e não só isso, a buscar a segurança verdadeira de uma vida rendida à vontade do Pai. Só que nesse caso, a pergunta que ecoa não é quantas coisas eu fiz para Deus, mas é quem eu me tornei diante de Deus. Porque no reino do Senhor, religiosidade impressiona pessoas, mas só os frutos revelam quem de fato é discípulo. Por isso, como nós já falamos, o título da nossa mensagem é essa pergunta: eles dão frutos? Eles quem? Você, eu e os 83,6% de pessoas que se dizem cristãs. E em resumo, nós veremos que religiosidade impressiona pessoas, mas frutos revelam discípulos. Religiosidade impressiona pessoas, mas frutos revelam discípulos. E a primeira verdade que veremos é que frutos expõem a verdadeira identidade. Leiamos mais uma vez dos versos 15 a 20. Mateus 7,15 diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Crianças, eu quero que vocês desenhem um lobo com uma máscara de ovelha, tá bom? Um lobo com uma máscara de ovelha. Vamos ver como é que vão sair esses desenhos de vocês. Irmãos, depois de Jesus apresentar duas portas, dois caminhos, dois destinos, agora ele afunila mais ainda o discurso. Ele diz que não basta escolher o caminho estreito, é preciso discernir quem está nos guiando por esse caminho. No encerramento desse que é o Sermão do Monte, que começou ali no capítulo 5 de Mateus e foi até o capítulo 7, Jesus deixa de falar apenas de comportamentos e passa a tratar de identidade espiritual, algo que é muito acima de comportamentos. E ele faz isso porque ele sabe que em meio a uma comunidade visivelmente religiosa, com certeza surgiriam vozes que falariam em nome de Deus, sem jamais terem sido transformadas por Deus. Então o alerta não é periférico, algo ali específico, é um alerta urgente, porque o discipulado verdadeiro exige isso, discernimento, porque nem toda liderança espiritual conduz à vida. Então Jesus começa com uma ordem clara e direta: cuidado. Essa é a primeira palavra que nós lemos no texto. Cuidado. Não é uma sugestão devocional, é um alerta pastoral de Jesus. Porque os falsos profetas não chegam anunciando destruição, mas eles chegam prometendo segurança. Vem aqui e você vai ficar confortável. Vem aqui, você não precisa mudar. Venha como você está. Eles se vestem como ovelhas, porque sabem que o rebanho confia em ovelhas. A linguagem deles é uma linguagem correta, o vocabulário é bíblico, bonito, o tom é espiritual, como quem é muito devoto de Deus, mas o coração é um coração predatório. E o problema não está na aparência, mas está na intenção. Porque lobos, meus irmãos, lobos não cuidam de ovelhas. Lobos comem ovelhas, se alimentam de ovelhas. E onde há falta de discernimento,
O povo de Deus se torna vulnerável a verdadeiros lobos em pele de ovelha. E Jesus então desloca esse foco da aparência para a essência das pessoas. Ele não manda observar os discursos desses mestres, mas os frutos que eles apresentam. E a analogia aqui é simples, mas ela também é irrefutável. Espinheiros não produzem uvas. É impossível. Da mesma forma, ervas daninhas não dão figos. É óbvio, não é óbvio? Mas o óbvio muitas vezes tem que ser falado. Não importa o quanto se deseje, não importa o esforço, não importa a estética, a natureza da árvore sempre prevalece. E aqui Jesus confronta frontalmente a ilusão que muitos têm de que é possível viver espiritualmente morto e ainda assim produzir algo que agrade a Deus. Isso é impossível. Boas obras não produzem uma nova natureza. Qualquer pessoa é capaz de fazer algo bom. Mas é a nova natureza que produz boas obras santificadas, das quais o Senhor aceita. E o fruto no ensino de Jesus não é um evento isolado, é um padrão de vida. Trata-se do modo como alguém responde dia após dia à mensagem do reino. Palavras podem ser treinadas, agora caráter não tem como. Com o tempo, meus irmãos, a vida revela o coração que ama. Na verdade, a vida revela o que o nosso coração ama. Com o tempo isso fica claro. E a justiça do reino não admite uma fé que canta no culto, mas que se nega na rotina do dia a dia. Porque onde o Espírito de Deus regenera, Ele também transforma. Ele não deixa como está. Claro, podem haver tropeços, lutas, processos de mudança, mas não há incoerência. Uma incoerência que seja permanente entre aquilo que nós confessamos e aquilo que de fato nós vivemos. Então, quando Jesus afirma que uma árvore boa não pode produzir frutos maus, Ele não está exagerando. Ele está estabelecendo um princípio espiritual claro. Não se trata de uma perfeição moral, mas de uma direção espiritual. O cristianismo meramente cultural, aquele que herda símbolos, repete frases e preserva tradições, até tenta produzir frutos sem ter raiz. E isso, meus irmãos, é impossível. Sem regeneração, não há santificação verdadeira. Onde não há nova vida, não há fruto que permaneça. O brilho da religiosidade não substitui a verdadeira obra do Espírito, que é vista apenas no coração daqueles que foram alcançados pelo Senhor. E Jesus encerra essa sessão com palavras duras, porque o risco é real. Árvores sem fruto não são apenas inúteis, elas são removidas, são cortadas e lançadas fora. O machado e o fogo não são figuras retóricas vazias, mas são imagens do juízo divino. Por isso, a paciência de Deus não deve ser confundida com indiferença em relação a uma vida dupla. João Batista já havia anunciado isso, e Jesus reafirma: profissão sem transformação conduz à condenação. Não tem outro jeito. O juízo não recai sobre quem luta, o juízo recai sobre quem finge viver uma vida espiritual. Imagine alguém que coloca sobre a mesa uma maçã perfeita, vermelha, brilhante e sem nenhuma mancha. Quando nós olhamos para essa maçã, ela está linda, mas na primeira mordida você descobre que essa maçã é de cera. Ela não tem vida, ela não alimenta, ela não tem sabor. Assim é uma fé que impressiona os olhos, mas nunca sustenta a alma. Por fora, tudo parece bonito e correto, mas por dentro, nada foi transformado.
Mas a segunda e última verdade que esse texto nos mostra é que só a obediência confirma o discipulado. Leiamos mais uma vez dos versos 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui, meus irmãos. Agora, crianças, desenhem um portão fechado, tá bom? Um portão fechado. Queridos, se na primeira verdade Jesus nos ensinou a discernir os outros, agora Ele nos impede de usar o texto como uma arma contra outras pessoas. O espelho da palavra nesse momento é virado para nós. E aqui não se trata de falsos profetas apenas, trata-se de falsos discípulos, de pessoas que dizem ser discípulos de Cristo, sem ser de fato discípulos, pessoas que caminharam perto de Jesus, usaram o nome de Jesus, participaram da vida religiosa, mas nunca se submeteram de fato à autoridade de Jesus. O alerta é mais desconfortável porque é mais próximo. Não é sobre eles, sobre os de fora, é sobre nós, aqui, neste dia, nós que estamos ouvindo. Inclusive isso é um recado. Essa mensagem não é para alguém que poderia estar aqui e não está. Essa mensagem é para você e para mim, é para nós. Então Jesus começa desmontando uma falsa segurança. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Jesus começa assim. Repetir títulos não garante relacionamento. Chamar Jesus de Senhor é reconhecer a autoridade, mas isso se torna vazio quando a sua vida continua sendo governada por você e não por Jesus. Neste caso, você é o Senhor e não Jesus é o seu Senhor. A gente que canta, Tu és o Senhor, Tu és o meu Deus, no culto, mas decide tudo sozinho durante a semana. Nem sequer para pensar o que a palavra de Deus diz sobre as suas decisões diárias. Porém, a fé salvadora não é apenas confessar com os seus lábios, mas é render o seu coração ao governo gracioso de Cristo. Onde Cristo é Senhor, onde Ele é Senhor de verdade, a vontade dEle importa mais do que os nossos desejos. Então Jesus nos leva a uma cena assustadora, o dia do juízo. E ali, naquele dia, muitos apresentam um currículo espiritual de dar inveja. Profecias, expulsão de demônios, milagres, tudo em nome de Jesus. E sabe o que é chocante aqui, irmãos? É que Jesus não nega que isso de fato aconteça. Ele não diz que eles mentiram quando disseram que profetizaram, expulsaram demônios, curaram enfermos. O problema não é a ausência dessas obras, o problema é a confiança nessas obras. A atividade religiosa intensa pode coexistir com um coração que não é regenerado por Deus. Dons não substituem devoção. Poder não equivale à comunhão com Deus. E o Evangelho não nos chama a impressionar Deus com os nossos grandes feitos, mas a depender da graça dEle. Não importa quantas coisas você faça aqui. Você pode ser o servo do mês na igreja, mas se você não consegue se sentar e ouvir a palavra do Senhor, você não tem comunhão com Cristo. Você tem coceira nos ouvidos, assim como Paulo diz a Timóteo. E isso é terrível. Não se engane por aquilo que você faz. O que você faz não define quem você é. Jesus então deixa claro o critério. Ele diz: entrará no reino aquele que faz a vontade do meu Pai. Em Mateus, essa vontade não é um mistério escondido.
é uma vida moldada pela ética do reino de Deus: justiça, misericórdia, humildade, fidelidade, amor ao próximo e temor a Deus. É dessas coisas que dizem respeito o reino de Deus. Obediência aqui não é perfeccionismo. Obediência aqui é direção, é estar ligado ao Senhor. Isso que é obediência. O verdadeiro discípulo pode tropeçar, isso acontece, mas ele não vive em rebelião, estando confortável com isso. Você não pode viver na prática do pecado e achar que está tudo bem. Se isso acontece com você, se questione se Cristo de fato habita aí. O verdadeiro cristão luta, o verdadeiro cristão confessa os seus pecados quando os comete, se arrepende e volta para os caminhos, tenta novamente. O Senhor nos deu poder para lutar contra o pecado. E a graça que salva é a mesma graça que ensina a dizer não ao pecado, a negar aquilo que te afasta da presença do Senhor. E a frase de Jesus aqui corta como uma lâmina: eu nunca vos conheci. Que terrível, eu nunca conheci vocês. Não é eu não reconheço vocês, mas eu nunca ouvi falar de vocês, nunca houve um relacionamento entre nós. Na Bíblia, conhecer é uma linguagem de aliança com Deus, de intimidade com Deus, de pertencimento a Deus. Essas pessoas sabiam muito sobre Jesus, falavam muito de Jesus, trabalhavam em nome de Jesus, mas nunca andaram com Jesus. E é possível estar ocupado na obra de Deus e estar ausente da comunhão com Deus. Cuidado, cuidado. É possível servir na igreja e não viver debaixo da graça. Por isso essa palavra nos chama a perguntar menos o que eu faço para Deus, e mais, quem Deus é para mim. E Jesus encerra chamando esses religiosos impressionantes de praticantes do mal. E a ironia aqui é uma ironia dura, porque eles achavam que estavam do lado certo da lei, mas eles viviam fora da vontade de Deus. Eles substituíram obediência humilde por uma performance espiritual. Trocaram arrependimento por palco, luzes e serviço que todos podem ver. Boas obras não são a raiz da nossa salvação, são o fruto inevitável daquele que foi salvo. Então, onde há submissão à vontade do Pai, há discipulado verdadeiro. Agora, onde não há submissão à vontade do Pai, nós vemos apenas uma religiosidade bem ensaiada. É como alguém que veste a farda, conhece os jargões, sabe gritar ordens e se move como um soldado. E a lista é conferida, o nome dele não está lá, porque a aparência não sustenta a identidade. E no reino de Deus não basta parecer discípulo, é preciso pertencer ao Senhor Jesus. Crianças, olhem para mim, crianças. Às vezes você vê alguém fingindo que é seu amigo, para ganhar um brinquedo, para sentar perto de você na sala, ou para não ficar sozinho no recreio. Por fora essa pessoa parece mesmo que é sua amiga, mas por dentro ela não é sua amiga de verdade. E Jesus ensinou, crianças, que na vida com Deus, na sua vida, criança, com Deus, acontece algo parecido. Tem gente que parece boa por fora, que fala bonito na frente do pai e da mãe, mas que o coração não foi mudado de verdade. Jesus quer que vocês, crianças, que vocês sejam amigos dele de verdade. E isso aparece quando vocês obedecem na casa de vocês, quando vocês respeitam na escola, quando vocês falam a verdade, quando vocês tratam as pessoas bem. Esses comportamentos, crianças, são como frutos bons, que mostram que Jesus mora no coração de vocês, e que ajuda vocês a amar
de verdade. Sabe por quê, crianças? Porque Jesus não fica impressionado se você canta bonito, se você sabe histórias bíblicas, mas Ele se alegra mesmo quando você obedece o seu pai e a sua mãe. Ele se alegra quando você divide o seu lanche. Ele se alegra quando você pede perdão depois de errar. E quando você escolhe fazer o que é certo, mesmo quando seu pai e a sua mãe não estão vendo. Isso significa, não que você precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito, mas significa que Jesus te ama tanto, que Ele te ensina a viver de um jeito novo. Sabe por quê, criança? Ser amigo de Jesus é confiar em Jesus. É querer agradar a Jesus com a sua vida, com as suas atitudes, todos os dias, e não aqui na igreja somente. Ele primeiro amou você, Ele cuida de você como o bom pai que Ele é. O Senhor está sempre com vocês, crianças. Agora, meus irmãos, essa estatística dos 83,6% nos força a parar e olhar para nós com honestidade espiritual. Não basta parecer vivo espiritualmente. Jesus nos chama a examinar os nossos frutos, o que nós realmente estamos produzindo. Nós podemos frequentar a igreja, podemos usar a linguagem correta, podemos manter uma aparência respeitável, mas se o que brota da nossa vida são relações quebradas, amargura guardada, competição por reconhecimento e uma fé moldada pelos valores do mundo, algo está errado na raiz da nossa fé. O Sermão do Monte não descreve um ideal inalcançável, ele descreve a vida que nasce quando o coração foi alcançado pela graça. Folhas verdes podem enganar pessoas, mas o fruto revela a verdade diante de Deus. Muitos desses 83,6% encontram segurança em experiências marcantes, naquele choro do culto emocionante, nos cargos que eles têm na igreja, no histórico familiar, ou nos rótulos denominacionais que nós temos. Só que Jesus desmonta todas essas falsas garantias, quando Ele afirma que o critério final não é quanto fizermos em seu nome, mas se vivemos debaixo de sua vontade. Isso porque a fé salvadora, segundo a Bíblia, não é barulhenta, não é performática por natureza, mas ela é perseverante, ela é obediente, ela é constante e muitas vezes ela é invisível aos olhos humanos. O verdadeiro discípulo continua fiel quando ninguém está vendo, quando não há palco, quando obedecer custa tempo, dinheiro, reputação e conforto. Mas essa palavra também nos confronta com o ritmo acelerado dessa nossa vida cotidiana, no qual nós somos pressionados a produzir, a aparecer e a vencer. Sempre nós somos vencedores. Nesse cenário, é fácil trocar obediência por ativismo religioso e também confundir fruto com agenda cheia. Não, eu estou aqui todos os dias, eu estou em todos os trabalhos da igreja, eu faço tudo o que tem lá na igreja para fazer, eu faço. Agenda cheia não é fruto, meu irmão. Jesus nos chama a um discipulado mais profundo, que não mede espiritualidade pelo seu número de atividades, mas pela transformação do seu caráter. O reino de Deus avança não apenas por meio de grandes feitos que nós temos aí, mas através de pequenas decisões diárias de fidelidade, de integridade e de amor próximo. Então, diante disso, nós somos chamados a um arrependimento honesto, que não tenta se justificar, nem se comparar com outras pessoas. Não produzimos frutos para ser aceitos por Deus, produzimos frutos porque já fomos aceitos em Cristo. E quando nós entendemos isso, a obediência deixa de ser um peso e se torna uma resposta de gratidão àquilo que Deus já fez por nós. O problema não é fazer muito para Deus, mas fazer sem Deus, confiando mais naquilo que você faz
do que na graça que nos sustenta. E esse texto também nos convida a rever nossas prioridades. Onde você investe suas energias, meu irmão? O que tem moldado as suas decisões? Se Cristo é realmente Senhor, isso aparecerá na forma como você trata as pessoas mais próximas, como você lida com as suas coisas, como você reage às frustrações da sua vida, como você busca justiça no dia a dia. Porque a fé verdadeira não se limita aqui à igreja, ela atravessa a semana inteira e redefine o modo como a gente vive nesse mundo. Por isso o chamado de Jesus não é ao desespero, a você olhar e dizer: meu Deus, eu não produzo frutos e Jesus não está me vendo. O chamado de Jesus é a esperança, porque ainda há tempo para que árvores que eram estéreis sejam alcançadas pela graça e passem a frutificar. O Evangelho não termina com a ameaça do fogo, mas com um convite ao arrependimento e a uma fé viva. Hoje, o Senhor nos chama não apenas a dizer Senhor, Senhor, mas a viver como filhos que o conhecem, confiam nele e desejam com alegria fazer a vontade do Pai. Mas nós conseguimos isso apenas porque Jesus é a árvore da vida perfeita. Jesus é aquele que jamais produziu um fruto estragado, uma palavra fora do lugar, ou uma atitude que fosse desalinhada com a vontade do Pai. Diferente de nós, cuja vida naturalmente gera espinhos de egoísmo, orgulho, autossuficiência, Cristo não. Cristo viveu em plena obediência. Desde o nascimento até a cruz, Cristo obedeceu. Nele não havia aparência sem essência. Nele não havia discurso sem verdade ou religiosidade sem amor. O Pai olhou para o Filho e encontrou prazer completo, porque tudo o que Jesus fez brotou de um coração totalmente entregue ao Pai. E é esse fruto perfeito que Deus aceita, e não o nosso desempenho imperfeito. A boa notícia do Evangelho é que não somos chamados a produzir esse fruto sozinho. Pela fé, nós somos unidos a Cristo, enxertados na videira verdadeira, apesar de termos sido galhos secos e improdutivos. Então a vida que agora flui em nós, não nasce da disciplina religiosa que nós temos, nem do nosso esforço moral, mas da comunhão real com o Filho de Deus. Quando estamos em Cristo, algo completamente novo acontece em nós. Frutos passam a surgir onde antes só havia esterilidade. Não para provar valor, mas porque a vida de Jesus agora opera em nós, transformando o nosso interior e, consequentemente, transformando as nossas ações. Por isso, meus irmãos, nós concluímos este momento, em primeiro lugar, chamando a examinar a sua vida à luz dos frutos e não dos rótulos. Não basta perguntar se somos cristãos, se frequentamos a igreja ou se temos uma história religiosa. A pergunta que Jesus nos faz é mais profunda: que tipo de fruto tem brotado do nosso coração? Nós precisamos pedir a Deus olhos honestos para avaliar as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, permitindo que o Espírito Santo revele o que precisa ser tratado e transformado em nós. Em segundo lugar, abandone toda falsa segurança espiritual. Experiências passadas, cargos, dons ou reconhecimento não garantem comunhão com Cristo. O texto nos chama a trocar a confiança em obras visíveis por uma dependência diária da graça, o que significa voltar ao Evangelho todos os dias, lembrando que nossa aceitação diante de Deus não vem do que fazemos para Ele, mas do que Cristo já fez por nós. Em terceiro lugar, busque uma obediência que nasce da comunhão e não da obrigação. Jesus deixa claro que o verdadeiro discípulo é aquele que faz a vontade do Pai. E essa obediência não é perfeita, mas é sincera.
E há uma grande diferença. Ela não é barulhenta, mas é perseverante. Nós somos chamados a obedecer em coisas simples e concretas, como a forma que tratamos as pessoas, lidamos com o dinheiro, falamos a verdade, escolhemos o que é justo, mesmo quando isso nos custa. Por fim, meus irmãos, permaneça em Cristo para frutificar. Não produzimos frutos por esforço próprio, mas por uma união viva com Jesus. O que nos chama a cultivar uma vida de oração, de arrependimento contínuo, de escuta da palavra do Senhor, não como um ritual vazio, mas como meios de graça, pelos quais Deus molda o nosso coração. Quanto mais próximo estamos de Cristo, mais a nossa vida se manifesta, a vida dele se manifesta em nós.